dando início, desde já eu quero desejar a todos vocês aí que estão presentes comigo uma excelente noite, né? Que hoje a gente consiga então fazer mais uma live muito produtiva com relação a informações, a tudo que for de melhor possível. E para que isso aconteça da melhor forma possível, eu peço então de coração que vocês já compartilhem o máximo possível que vocês conseguirem e estejam comigo no sentido de contribuições, né? Porque eu venho trazer hoje um tema bem interessante eu acredito que para todas as pessoas, né? E dentro disso eu gostaria que vocês contribuíssem realmente no sentido de questionamento, de deixar algumas sugestões, não que vocês não venham fazendo isso, mas que hoje também é muito importante a contribuição de todos vocês. Pois bem, eu sou Jonas Rodrigues, mais uma vez, né, me apresentando para vocês, tentando trazer um pouco da psicologia de uma forma muito mais tranquila, né? E acredito que isso a gente consegue ter um acesso muito grande com relação a todas essas informações, né? Então, devido todas as proporções aí, eu só tenho que agradecer a todos que vêm, né, junto comigo aí me acompanhando, em especial a todos da minha família, que eu tô vendo aqui, minha avó tá aqui hoje presente conosco, então muito obrigado, viu, a todos vocês pelo carinho, e não só também as pessoas da minha família, né, essas pessoas que acabam comprando as minhas ideias, né, as minhas loucuras, vamos dizer assim, e acabam vivenciando todo esse processo aí comigo. Vamos lá. Hoje o nosso tema é tratar sobre atividade física. Eu vou tentar escrever aqui pra gente, para ficar... Deixa eu ver se eu consigo e consigo fazer da mesma forma do Instagram. Atividade física e suas emoções, né? Suas emoções. Opa! E suas emoções. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir fixar ele. Não. Se alguém aí conseguir fazer isso por mim, já me dê logo essa dica, por favor. Seguinte, vamos lá então, dando início. O que seria emoções e o que seria atividade física, né? São duas coisas bem distintas, mas que unindo elas se tornam situações bastante presencial em nossas vidas hoje. Por quê? E por quais os sentidos disso? Porque na verdade a gente tem a noção aí, eu vou usar para vocês que nós temos alguns momentos, né, emotivos, e enquanto eu estava estudando para esse tema de hoje, me chamou bastante a atenção um vídeo que eu consegui estudá-lo, onde a profissional falou que os homens, não sei se eu posso generalizar, mas os homens têm uma dificuldade maior
de identificar essas emoções ou de dar nomes a essas emoções. E isso faz, né, com que o processo se torne um pouco mais complexo, vamos dizer assim. É um pouco mais difícil, né? E aí, o que acontece? Quando a gente não acaba conseguindo colocar esses nomes, né, identificar essas reações que o nosso corpo acaba nos promovendo, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar até mesmo a situação, a própria situação. E quando a gente fala de emoções, essas emoções elas se confundem bastante com sentimentos, né? E aí hoje, não que a gente não possa trabalhar a respeito de emoções e sentimentos, mas sim nós podemos identificar o que é o sentimento e identificar o que é uma emoção. Por que dentro da atividade física, Jonas? Porque a atividade física ela acaba ganhando um espaço muito grande. Pessoal, estou recebendo aqui que está travando. Como é que tá aí? Dá um feedback para mim, por favor. Minha mãe que tá dizendo aí que tá travando. Tá normal para todos? Como é que tá o processo aí? Por favor. Enquanto isso, eu sigo. E a atividade está muito presente, a atividade física está muito presente no nosso dia a dia. A atividade física, antigamente, ela era conhecida como uma recreação apenas, né? E aí, tanto que nas escolas, por exemplo, a gente tinha a educação física, né? Então, e hoje nós vimos, né? Nós temos percebido bastante. Ok, muito obrigado, viu, pelas respostas. Nós temos visto bastante o quanto a atividade física hoje em dia ela tem ganhado espaço não só nas nossas vidas, mas em mídias, né? Por quê? Porque isso envolve muito um bem-estar, uma qualidade de vida, um melhor momento. Então, através disso, eu acredito que nós ganhamos muito com relação a isso, né? Em praticar a atividade física. Mas por que então a gente liga a atividade física e suas emoções? Porque o que acontece? Dentro dessa atividade física, o que eu entendo por isso, né? Dentro dessa atividade física, ela gera uma emoção. E gerando essa emoção, muitas vezes, não só o homem, e aí então eu englobo ser humano, o indivíduo, ele não consegue identificar qual que é essa emoção que tá surgindo para ele, né? Então, através disso, ficamos aí sem entender o que acontece e deixamos de identificar muitas vezes até mesmo que é a situação da atividade física. Se ela está legal, se ela não está legal, se está sendo produtiva, se ela está sendo muito mais cansativa, se ela está sendo estressante, né? Porque muitas vezes a gente tem essa percepção e que se confunde bastante com relação a todas essas nossas emoções. Então, qual que é as emoções que nós temos que é mais fácil da gente conseguir identificar? Que seria então a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e vocês sabem qual? O nojo, né? O nojo também é uma emoção, porque na verdade eu vou explicar para vocês
em uma forma bem mais tranquila assim. O que é o sentimento? O sentimento é tudo que vem de dentro, tudo que a gente sente, né? E as emoções são tudo externo, toda aquela situação que a gente tem do lado de fora do nosso corpo. Então, por isso é identificado dessa forma, emoções e sentimento. O sentimento, ele é muito interno e as emoções é muito externo. Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora, tá? Sejam muito bem-vindos. Quem não curtiu, curte lá a minha página, @psicólogo Jonas Rodrigues, curtem, seguem e compartilhem, por favor, para essas informações chegar ao mais alto número de pessoas atingidas e alcançadas, na verdade. Então, dentro dessas emoções, alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, nós temos aqui as básicas, né? Só que dentro disso tudo, existe mais fatores que acabam acontecendo, que também são correlacionadas ou selecionadas como emoções. Alguém aí já sentiu, por exemplo, ou já falou, né, aquele bordão assim, né? Eu tenho borboletas no estômago. Ou estou com um nó na garganta. Conta pra mim aí, quem que já citou esses bordões aí, por favor, né? Que são partes das nossas emoções. E dentro dessas emoções, nós temos aí em catalogadas de verdade 90 tipos de definições para o termo emoções. Ou seja, aqui eu citei só 5 que seriam as emoções mais básicas, né? Só para a gente ter uma noção de como que funciona. Qual é a função dessas emoções correlacionando com a atividade física? Dentro da atividade física, eu trouxe a explicação do que é as emoções, agora eu explico um pouquinho sobre a atividade física, para não ficar bagunçado, e depois eu faço essas relações, tá? Mas, dentro disso, qualquer dúvida que surgir, gente, por favor, pode ficar à vontade para deixar aí os comentários, as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Então, a atividade física, como eu já havia antecipado, antes ela era reconhecida como recreação e hoje ela é como parte importante porque ela tem ganhado muito espaço na mídia e devido ganho de bem-estar e qualidade de vida. Por que antigamente ela era como recreação? E aí, dentro disso, a gente tem uma noção seguinte, porque quando é recreação, acaba não tendo nenhum tipo de disputa, né? E aí, isso acaba sendo importante, porque essa atividade física, ela faz muito mais pro bem do que pro mal, porque uma disputa sempre existe aí aí eu vou entrar um pouquinho com as emoções. Sempre existe uma tristeza ou sempre existe uma alegria, porque existe a disputa, né? Dentro disso existe um medo, né? Pode gerar uma raiva dentro da disputa. Então, quem praticava antigamente a recreação, percebe-se que tinha bastante benefícios, né? Benefícios motores, que é a motricidade nossa, né, do corpo, mexendo todos os membros, por exemplo. Existe um benefício de controle de doença, existe outro benefício que é o neuromuscular, dentro desse controle de doenças, diabetes, hipertensão. Eu tive a oportunidade de estar acompanhando pacientes oncológicos que faziam a prática da atividade física. Até mesmo a minha monografia, o meu tema de monografia era
atividade física como fator de enfrentamento. Perdão, pessoal. Esse foi o meu tema defendido e eu pude perceber o quanto as pessoas que promovem, né, as pessoas que acabam fazendo essa atividade física, o quanto elas ganham com relação a isso, né? Porque elas estão sempre conseguindo exercitar e esse exercício acaba fazendo bem para a vida delas, né? Só que nessa questão do acompanhamento aí do pessoal com câncer, eles tinham todos os laudos, porque são pessoas que nós sabemos de uma limitação enorme, né? Então, existe uma precaução muito grande com relação a isso. Então, através, né, todos os exercícios que eram passados a esses pacientes, por exemplo, eram exercícios nos quais eles poderiam fazer, né? Não simplesmente, me deu na cabeça aqui agora que eu vou sair correndo e vou correr 5 quilômetros. Não, né? Eles tinham todo um processo de acompanhamento, então tudo isso é levado em consideração. Então eu trago para vocês que a atividade física, ela em todos os valores, tá? Ela tem que ter um acompanhamento médico, independente ou não, se você está doente ou não, tem que ter um acompanhamento médico devido a toda alteração que a atividade física promove no seu corpo. E isso é importante frisar, trazer para vocês, porque o que acontece hoje, na maioria das situações que acabam sendo muito rotineiras isso. As pessoas começam então a exercitar e não se preocupam com os resultados, vamos dizer, preocupam-se mais com esses resultados a curto prazo e esquece da saúde, esquece da qualidade de vida, esquece do bem-estar. Ou seja, eles acabam causando muito mais mal ao corpo, muito mais mal, muito mais prejuízo a esse seu corpo do que benefícios que essa atividade acaba promovendo para você. Por quê? Eu vou citar um exemplo. Nós sabemos que existe uma arritmia que é causada justamente pela prática da atividade física. Dentro disso, se você está fazendo um acompanhamento médico, ou se você já fez, esse médico vai detectar isso, né? Até estudando para esse tema, por exemplo, eu estudei muito com relação à medicina esportiva, porque é diferente da medicina normal, né? Vamos dizer assim, a medicina que cuida de todos, vamos dizer. Fugiu o nome da palavra aqui para falar para vocês. E então a medicina esportiva, ela vai cuidar muito mais específico dessa atividade física, de você conseguir exercer a sua postura como um atleta. Ah, Jonas, mas eu não sou um atleta profissional. Não tem problema. Você é um atleta que faz atividades físicas com frequências? Sim, ótimo. Não, eu não faço com frequência, eu faço só de vez em quando. Não tem problema. Então procure um médico, faça lá todos os seus exames necessários, né? Conte a ele que você vai iniciar então uma frequência, não tem problema. Você se transforma em um atleta de final de semana ou de meio de semana mesmo, mas sem tanta frequência, né? Mas isso faz com que o seu corpo tenha algum tipo de alteração. E dentro dessas alterações, nem sempre a gente consegue lidar com tudo isso que acontece,
né, dentro dessas alterações. Ou seja, uma delas são as nossas emoções. Por isso que eu venho trazendo para vocês a importância de entender e de muitas vezes identificar o que acontece dentro dessas emoções. Se muitas vezes eu pratico a minha atividade física e aí eu chego lá em casa muito cansado. Essa atividade física, no meu ponto de vista, ela foi muito mais produtiva ou ela foi muito mais desgastante, estressante? Porque eu cheguei lá em casa muito cansado. Qual o benefício que essa atividade física me trouxe? Consegue entender a dúvida que gera dentro dessas situações, dentro dessas emoções? Ou seja, eu ali naquele ambiente físico, eu prefiro muitas vezes sair satisfeito, né? Mas nem sempre a minha satisfação está ligada ao meu rendimento. Ou seja, em alguns atletas, o rendimento é muito mais importante do que eu entender as minhas emoções, do que eu entender a minha atividade física que eu estou fazendo. Só que aí nós vamos para um outro lado, que seria o alto rendimento. E hoje eu quero falar não somente do alto rendimento, mas sim de todas as pessoas que praticam e que têm a condição de estar disponível para qualquer tipo de atividade física. Tanto é que aqui eu nem quis colocar em momento algum qual é a prática de esporte que você faz. Independente se você faz apenas uma caminhada, independente se você faz uma corrida, independente se você vai para a academia de musculação, independente se você faz um crossfit, independente se você joga tênis, peteca, vôlei, natação, nós temos inúmeros esportes e esportistas, né? Nós temos inúmeras pessoas que praticam a atividade física. E essa prática de atividade física, ela é tão quanto importante para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Desenvolve o que então, Jonas, se eu começar a praticar atividade física? Você desenvolve, como eu já disse antes, o benefício motor, você fica muito mais com relação ao seu corpo físico, aos seus limites físicos, né? Você fica muito melhor, né? Você começa então a entender que o seu corpo rende mais a respeito disso. Você tem um controle geral e um ajuste melhor a respeito dos seus exames clínicos de doenças, né? E aí eu usei como diabetes e hipertensão. Você tem um benefício maior neuromuscular, ou seja, você tem experiências cognitivas que isso faz com que você comece a ter percepções e a ter exemplos melhores de situações onde que você acaba conseguindo enfrentar qualquer tipo de situação de uma melhor forma possível. Então quer dizer, Jonas, que se você fizer atividade física, você tem a condição de ser uma pessoa melhor? Tem. Por quê? Porque a atividade física, ela promove até mesmo o bem-estar nas pessoas que são doentes. Por que isso? Porque é uma resposta nas pessoas que têm a limitação, nas pessoas que são consideradas doentes, a resposta é de médio a longo prazo.
E isso faz com que elas comecem, então, a sentir, né, dentro do seu organismo, porque a importância da atividade física é que, mais para frente eu vou conseguir trazer para vocês, vou trazer uma explicação mais plausível de todos os benefícios que essa atividade física acaba fazendo no nosso corpo, mas hoje você fortalece mais o seu organismo, você tem um aumento da disposição, você melhora o seu condicionamento, você melhora a sua concentração, você previne doenças, você contribui para o seu bom humor e você tem melhoras significativas no seu sistema nervoso. Ou seja, aqui eu dei para vocês um monte de possibilidades que essa atividade física acaba funcionando no nosso corpo, no nosso organismo, né? Mas, Jonas, ok, beleza. Vamos lá então. Eu tenho uma dificuldade enorme de praticar atividade física. Por quais os motivos que isso acaba sendo um fator limitador, né? Porque eu não gosto muito de praticar esporte. Existem as pessoas que realmente têm uma dificuldade muito grande de iniciar essa prática de esportes, de promover essa frequência, né? De criar metas com relação a isso, né? Porque muitas vezes nós percebemos o seguinte, principalmente quem chega para mim aqui no consultório. Nossa, eu queria os atletas que já são, como eu venho atendendo alguns atletas que já são de alto nível, muitas vezes as metas são metas quase que irracionais, né? E irreais. Por quê? Porque a gente percebe que o nosso corpo acaba não produzindo tudo aquilo que lá, quando eu fui montar a minha meta, eu precisaria ter. Então, isso é muito diferente, né? Porque nós temos que entender que a evolução dessa atividade física é muito gradativa e é com o tempo que nós vamos conseguir desenvolver isso. E por que então as emoções elas acabam entrando dentro disso, dessa atividade física? Porque eu gero uma expectativa muito grande e aí, a partir dessa expectativa, pode ser que eu nem gero uma expectativa muito grande, mas eu gero uma expectativa de resposta, né? Eu percebo muito que assim, vou usar um pouquinho aqui, não machista, mas muito pro lado feminino. As mulheres têm uma tendência natural a iniciar uma dieta e com uma resposta muito rápida. Eu quero uma resposta muito rápida com relação a isso, né? E muitas vezes não conseguem. Ou seja, elas acabam perdendo tempo, vamos dizer, porque elas abrem mão de muitas coisas, mas não conseguem atingir o objetivo que elas tinham colocado para elas, que era, por exemplo, perder 2 quilos, perder 5 quilos, mas em quanto tempo? Né? Nós temos que entender essas metas, em quanto tempo que você vai fazer tudo isso, para que você não gere ainda uma frustração maior, que aí sim seria um sentimento, né, essa frustração, mas trazendo uma emoção um pouco de ira, raiva, né? E aí, o que acontece? Eu não quero mais fazer essa dieta, porque essa dieta não me serve. Ela não significou para mim aquilo que eu precisava. Ou seja, é ruim,
É ruim e eu acabo, de certa forma, eu acabo matando o meu planejamento, né? Porque eu tinha me planejado o seguinte: eu vou abrir mão aqui de comer e para eu perder. Quando eu vou lá e peso na balança, nada disso acontece. Ou seja, a tristeza gera uma tristeza maior, né? E aí essa raiva ela entra, fazendo com que eu mate todo o meu planejamento, e aí eu não dou mais o valor que eu deveria dar para aquela situação ou para aquela atividade que eu quase que eu manipulei para que eu conseguisse chegar no meu objetivo final. Só que quando esse objetivo final não é alcançado, aí sim gera essa tristeza e gera essa raiva, né? Então, Jonas, atividade física, ela tem censura ou limite de idade? Não. Ela vale desde o recém-nascido, que hoje nós já temos essa prática, né? A gestante pode conseguir fazer o parto dentro da água, né? Isso não deixa de ser uma atividade física também, tá? É considerada sim uma atividade física. Até os idosos, ou seja, na verdade, quem mais ganha com a prática de atividade física são realmente os idosos, porque quando eles começam a exercitar, eles começam então a entender o quanto eles podem ser mais produtivos, quanto eles podem ser mais proativos com relação à vida, né? E isso faz com que eles comecem então a entender que muitas vezes isso é importante para eles, né? E não simplesmente mais eles ficam ali procurando doenças, né? E aí quando eu não fico procurando doença, eu já gero uma proatividade, e essa proatividade vai me gerar benefícios, né? E Jonas, qual que é a modalidade mais indicada? Depende muito do que você tem vontade de fazer, do que você já tem uma predisposição para fazer. Tem pessoas que vão, como eu disse antes, tem pessoas que vão fazer caminhada e vão se sentir bem. Tem pessoas que vão correr e vão se sentir bem. Nós temos aqui um depoimento, ó. A Rafaela Pasti, por exemplo, que participou comigo semana passada aqui na live. Antes ela não corria, mal caminhava. E hoje ela acabou de descrever para nós. Cheguei, estava correndo. Ou seja, ela está buscando a atividade física que traz para ela a sensação do prazer, ou o mínimo da satisfação. Que isso é o mais importante para nós enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas. Porque o que justifica, o que adianta a gente viver de todo esse processo, né? E que muitas vezes a gente não tem essa satisfação. Eu vejo e percebo que hoje em dia as pessoas ficam muito magoadas, num sentido muito mal, realmente, muito angustiadas com relação a isso, porque acabam não conseguindo desenvolver aquilo que elas sentem prazer, que elas têm vontade de desenvolver, né? Então isso é muito importante elas entenderem isso. Ó, a Rafaela Pasti deixou até outro aqui. Participei da corrida do milho e tinha uma senhora de 75 anos correndo. Quero ser assim. Que ótimo, né? Que ótimo que você acaba se encontrando de verdade na sua prática esportiva, né? Isso é muito importante. Porque na prática esportiva a gente bem sabe que, como eu já havia dito antes, ó, aumenta da disposição, melhora o condicionamento, né? Mas o que mais que a prática esportiva promove no nosso corpo? Ela acaba gerando uma autoestima melhor, né? Um bem-estar.
ela reduz sintomas de depressão e ansiedade, ela melhora o controle de apetite, reduz ocorrências de gripes e infecções respiratórias, por exemplo, no geral, melhora na capacidade pulmonar, ela aumenta a capacidade de consumo de oxigênio, o funcionamento do coração, ele melhora bastante, né? Aumenta a resistência física e combate esse estresse muito melhor, muito mais fácil. Então vocês acabam tendo uma condição melhor de enfrentar realmente toda aquela situação sem ser incomodados como eram antes, né? Por que essa diferença? Porque antes, vou fazer uma explicação breve aqui para vocês. Antes, como que acontecia? O estresse, ele é acumulativo. Então, quanto mais você vai acumulando, você vai guardando isso, chega um momento em que uma situação pequena, ela te gera um desconforto enorme, enorme. E aí você acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Já aconteceu isso com vocês? Ou seja, essa é a situação mais clássica que a gente percebe, e principalmente é o que mais acontece, é o que mais chega em prática clínica aqui no consultório. Por que isso, Jonas? Por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas vão deixando para lá, né? Eu falei agora há pouco, as pessoas vão ficando angustiadas e não conseguem colocar isso para fora. Por que então entra a atividade física? Porque na atividade física, a atividade física promove no nosso corpo situações onde que você acaba liberando, né, sentimentos, emoções e feições, vamos dizer. Então, tudo isso faz parte do nosso sobreviver, né? E aí, por que então, com a atividade física, a gente consegue então liberar essas angústias, essas tristezas, essas raivas? Porque a atividade física, ela acaba sendo importante no desenvolvimento do nosso organismo. Ou seja, isso, toda essa angústia que ficou aqui presa, ela não vai ficar aqui, né? Eu vou conseguir administrar ela de uma forma diferente e vou jogar ela fora, porque a energia ruim que está em mim, ela vai indo embora e eu vou gerando energias novas, né? Porque eu estou recebendo novas cargas de energia e isso é importante para a gente. Então, sempre que vai surgindo outras novas situações, essas novas situações, mesmo sendo ruins ou não, isso acaba sendo muito melhor administrada por nós aqui dentro do nosso organismo. E isso faz com que a gente tenha um bem-estar melhor. Por quê? Porque eu consigo então administrar qualquer tipo de situação, né? Só através da atividade física? Não, só através da atividade física não. Mas a atividade física, ela consegue te dar um suporte muito grande com relação a boa parte do nosso organismo. E isso é a importância que a atividade física acaba sendo para nós enquanto seres humanos, né? Tá, tudo bem, eu entendo que muitas vezes é difícil, eu não tenho tempo, hoje a gente vive numa atual realidade completamente diferente, que eu tenho que olhar os meus meninos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que fazer N atividades, né? Isso são consideradas atividades físicas? Pode ser que sim, mas isso te gera o prazer? Isso te leva à satisfação de estar fazendo? Entendeu? Qual que é a diferença? Porque, vamos imaginar, a doméstica
A doméstica, ela pratica atividade física, então, diariamente, né? Porque ela limpa a casa todos os dias. Tá, tudo bem. Jonas, mas isso traz o prazer para ela. Ótimo, ótimo. Mas ela recebe também cargas negativas ali trabalhando. Concorda? Ou seja, a prática esportiva é para você não carregar nenhum tipo de energia negativa. A prática da atividade física, ela é para você descarregar essas energias negativas que você acaba recebendo. Ou seja, você vai recarregar as suas energias positivas. E isso faz com que a gente renove, né? A cada momento, a cada dia, a cada frequência de atividade física que você acaba promovendo no seu corpo, né? E, gente, importante vocês terem uma noção do quanto é estabelecer prioridade dessa prática esportiva, né? E a frequência. Busque sempre um apoio, busque sempre um apoio desde que essa atitude foi tomada. Apoio de quem, Jonas? Apoio das pessoas mais próximas, familiares, vizinhos, amigos de trabalho. Isso é importante. Por quê? Para você entender que as pessoas também fazem parte da sua socialização, né? A prática da atividade física faz parte de socializar. Isso é importantíssimo para nós, né? Porque senão, o que vai acontecer? Imagina, tem pessoas que vou usar o exemplo da Rafaela, por exemplo, né? Ela corre num grupo de corrida. Mas tem pessoas que preferem praticar sozinhas. A Rafaela contribuiu aqui conosco o seguinte: temos que ter um tempo para se cuidar. É muito importante acharmos uma atividade que nos identificamos, que realmente seja uma coisa prazerosa, não um sofrimento. Justamente, Rafa, justamente. E em cima disso, por isso que eu vou buscar aí, mais uma vez, o apoio dessas pessoas, né? Então, essas pessoas que estão aí se transformam em pessoas interessantes para mim, né? Por quê? Porque elas, de certa forma, elas acabam me acolhendo dentro desta minha escolha, né? E aí, se você já faz o acompanhamento médico, avise para ele, tá? Avise para ele que você está com a decisão tomada que vai iniciar a prática esportiva, para que ele tenha essa noção se você toma ou não medicamento. Isso é importantíssimo você entender que quando você pratica o esporte, pratica atividade física, essas doses de medicamentos, elas podem ser diminuídas. Então vai depender bastante do seu desempenho, da sua potência, para que você comece então a modificar esse quadro, né? De que antes era doente, vou usar assim, doente, uma pessoa doente, e que a partir do momento em que você toma então a decisão de que eu vou começar a prática esportiva, a prática da atividade física, isso vai ser para mim muito mais do que esse remédio que eu estou tomando, do que esse medicamento que eu estou tomando. Não sou contra. Por favor, não me interprete dessa forma. Não sou contra nenhum tipo de medicamento. Pelo contrário, se o seu organismo realmente necessita, ótimo, ótimo. Eles estão aí realmente para completar aquilo que o seu organismo não consegue
fornecer para você naquele momento. Porém, semana passada a Rafaela esteve aqui comigo e a gente conseguiu falar um pouco sobre dependência química. Não fique dependente apenas dessa química, tá? E você tem uma ferramenta na mão que é impressionante, que é o seu corpo. Então use ele da melhor forma possível, para que você tenha condições de obter resultados maravilhosos, maravilhosos. Só que depende muito de você. Depende de você querer, depende de você estar disposta para isso, depende de tudo que você acaba promovendo para você e não para os outros. Hoje a gente tem uma noção muito ampla, porque essas pessoas acabam vivendo muito mais aí de uma certa ilusão de sociedade, né? E acaba esquecendo do que a gente faz para a gente mesmo e faz muito para o outro. Tatiane contribuiu conosco o seguinte: o apoio psicológico é importante para o bom desempenho de atletas profissionais, independente da atividade a que se dedicam. Não só para os profissionais, tá, Tatiana? Esse apoio psicológico é o que eu trouxe aqui, explicando um pouquinho da atividade física com as emoções. Esse apoio, ele é tão quanto importante a atividade, né? Porque sabemos que muitas vezes nós não estamos, psicologicamente falando, nós não estamos nas melhores formas. E isso faz com que a nossa própria atividade física seja prejudicada. Porque em alguns momentos eu digo para vocês que nós somos sabotadores dos nossos comportamentos. O que é sabotar? Muitas vezes eu não quero realizar aquilo, então eu começo a compensar com outras situações e isso acaba sendo prejudicial, porque eu penso... Ah, tá. Obrigado. Não é uma pergunta, não. É uma afirmação. Muitas vezes eu acabo imaginando que essas situações acabam sendo positivas, né? Eu vou sabotar aqui de uma forma onde eu não precise ir lá e fazer a minha atividade física hoje, e amanhã eu diminuo então um pouquinho a minha alimentação, ou eu compenso de uma outra forma, e isso faz com que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo. Tá, ok, mas e aí? Que tipo de validade que tem essa atividade física? Ela é muito mais uma atividade física para você ou para a sociedade que você está fazendo? Porque quando é para você, você mesmo, né, tem essa sensação de que hoje foi bem, hoje foi legal a minha atividade física, hoje eu gostei, hoje eu estou satisfeito, hoje eu me sinto realizado, que é a situação da Rafaela, que ela encontrou na corrida. E vocês? Vocês praticam o esporte? Deixa aí pra mim. Comente aí, né? Os esportes que vocês acabam realizando, acabam fazendo aí, para que eu possa entender um pouquinho. Ou mesmo que vocês não pratiquem nenhum tipo de esporte, deixa aqui também o seu comentário, para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso. Porque o sedentarismo, ele é muito cômodo, né? Eu concordo que muitas vezes é difícil realmente de nós sairmos de casa, colocar toda aquela roupa, né? Ir fazer, estar ali naquele ambiente. Isso é muito complexo, isso é muito... Nossa, muitas vezes
é doloroso para as pessoas que realmente não conseguem se identificar nas situações ou se identificar na modalidade escolhida. Então, às vezes, é você ir escolhendo um pouco mais, né? Tendo um pouco de mais oportunidades, melhor dizendo. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma situação que às vezes não foi trabalhada aí? Me coloco à disposição aqui de vocês. Não? Não, não, não. Tá certo. Então é o seguinte, eu acredito que eu consegui trazer para vocês aí o que é a prática da atividade física, misturado um pouco com as emoções, que muitas vezes a gente tem uma frustração enorme durante o dia e aí a recompensa nem sempre ela é através da atividade física mesmo, a gente acaba sabotando essa atividade física e acaba fazendo uma outra atividade que não seja física, né? E isso acaba sendo muito mais prejudicial. Escolha da sua melhor maneira, faça seus exames sempre que solicitados, né? Faça também um acompanhamento médico periódico de verdade, né? Leve a ele todas as suas limitações, conte para ele de verdade e comece a dar um pouco mais de valor no seu corpo, um pouco mais de valor na atividade que você acaba promovendo para você, no que você vem desenvolver para você, tá bom? Aqui fica eu, um psicólogo que trabalha dentro da área do esporte, né, e que consegue identificar muitas vezes esses comportamentos sabotadores. Por isso eu trago isso de uma maneira para vocês bem aberta, né? Então, qualquer situação não precisa ser alto nível, você pode estar apenas iniciando na sua prática esportiva, que necessita de um acompanhamento. Vem cá que este profissional, né, consegue equilibrar todas as suas emoções, equilibrar todos os seus sentimentos, equilibrar as suas metas, fazer com você as suas metas mais reais, mais palpáveis, e aí sim, você então começa a sentir realmente a necessidade de fazer, a necessidade de executar toda essa atividade física que você escolheu para você, correto? Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje, né? Mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem isso ao máximo possível para que essas informações que foram repassadas até vocês possam chegar ao maior número de pessoas possíveis. As pessoas que às vezes não teve a condição hoje de estar presente, vai ficar aí no Facebook através da minha página Psicólogo Jonas Rodrigues, né? Amanhã provavelmente já está no YouTube, no meu canal Psicólogo Jonas Rodrigues, e aguardem para as próximas semanas. Vamos trazer bastante situações onde iremos falar também de prática esportiva, psicologia esportiva, para que vocês possam ir entendendo um pouco mais dessa ciência que ajuda tanto quanto todas as pessoas. Não é exclusivas apenas para os atletas, e sim
para qualquer tipo de atleta, certo? Muito obrigado, pessoas, muito obrigado. Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!